Eu não vejo quem Boa está nas. noite! E hoje estou com a minha amiga Lurdinha, que eu conheço desde 2008. Olha só, não vamos fazer Isso mesmo. contas, mas faz um Isso bom tempo. mesmo. Um bom tempo. 2008. Ontem. E temos feito muitas coisas juntas, muitas coisas boas juntas. Já estava, ela é bióloga, estudou biologia, mas eu vou deixar ela se apresentar. Ludinha, quem é você? Fala aí para o pessoal que já está a doutora Pergunta Adriana difícil, dando hein, continuidade no Michel? nosso. Começou com uma pergunta difícil. Muito Para bem. relaxar, vai lá. Vai, prazer estar aqui com você de novo. Bom, nós temos muitos encontros cotidianos de trabalho, né? Então, te ver aqui na telinha já se tornou um hábito, né? Bem incorporado. Bom, como você falou, sou bióloga de formação, né? Mas trabalho em captação de recursos em terceiro setor desde sempre, praticamente. Então, eu comecei como voluntária, como acho que uma boa parte das pessoas que chegam ao terceiro setor trabalham, né? Elas chegam aí por essa via do voluntariado, que eu acho que é uma via muito bacana, né? Então, eu trabalhei inicialmente como voluntária uns 2 anos, numa organização chamada Lar do Caminho, um abrigo, e depois disso eu passei a gostar daquilo que eu vinha fazendo, então eu fazia uma captação de recursos já assim, de uma maneira bastante, nada sistemática, bastante informal, mas com bons resultados, né? E aí, de lá para cá, o que eu fiz, eu passei a estudar, né? Eu fiz vários cursos e dediquei aí os primeiros anos de carreira, né, me especializando, conhecendo o setor, conhecendo melhor a captação, que era a área, né, na qual eu estava ali mais inserida. E é isso, e de lá para cá eu já trabalhei em várias organizações, eu sempre falo, brincando, que eu sou uma pessoa que trabalho, eu tive um cargo só durante toda a minha carreira, eu sempre fui coordenadora de desenvolvimento institucional, de captação de recursos, né? E então fui fiel ao cargo. E isso foi até 2016, coordenando áreas de captação de recursos dentro de organizações, que foi onde e como nós nos conhecemos em 2008, né? Que é uma boa história também. É isso. E aí, E bom, você tem chegou toda essa hoje. trajetória para cá, né? Eu acho que a gente trabalhou juntos em 2008, lá na DERDIC, né? DERDIC PUC. Eu fui, você e Danilo, que já eram, né? Na época eram sócios da Criando, e vocês já estavam trabalhando, fazendo a consultoria de planejamento estratégico para a DERDIC, que é uma divisão da PUC de São Paulo. E nesse processo vocês chegaram, e a diretoria chegaram à conclusão de que era necessário contratar alguém para iniciar uma área de captação, e fizeram um processo, né, com vários candidatos e tudo mais, eu fui aprovada, e de lá para cá nós nunca perdemos contato, né? Aí nós ficamos na DERDIC PUC vários anos, eu contando primeiro com a consultoria, participando do processo de consultoria com você e Danilo, depois a sua assessoria, né? Aí você ficou, acho que uns 3 anos, ali era um caso à parte, a DERDIC era mais complexo, uns 3 anos prestando assessoria para a implementação do plano. Então nós trabalhamos cotidianamente, naquela época, bastante, né? E depois foram quase 6 anos lá, né? 5 anos e meio. E depois de lá saí, trabalhei em outras organizações. Você fez um planejamento estratégico também numa delas, na última organização onde eu trabalhei, na ASA.
E eu fiquei lá até 2016, quando eu resolvi que eu queria não mais trabalhar internamente dentro das organizações, né? E aí, nessa hora, passado um tempo, você falou, por que não trabalhar aqui comigo? Não tenho ainda nenhum cliente começando, mas eu pensei, nossa, vou trocar o lado da mesa, como é que vai ser isso? E de lá para cá nós estamos juntos, bastante juntos, né? Foi um bom resumo, né? É isso aí, é isso aí. E você só saiu da DERDIC porque você quis. Senão estava lá até hoje. Senão estava lá até hoje. Estava lá até hoje. Eram questões basicamente financeiras, né? Por conta das questões puckianas, porque eu gostava demais de lá, do trabalho, das pessoas, né? Doutor Alfredo, que era o superintendente executivo, meu chefe, é uma pessoa super bacana, ele quis muito que eu ficasse, mas não dava, chegou uma hora que não dava. Então, é isso. Agora, Lurdinha, conta a gente, né? Como é, vamos dizer, pensando no comecinho do lado do caminho, um pouquinho depois de você fazer as captações, e hoje o que a gente oferece para uma organização que bate na nossa porta e fala, preciso captar recursos? O que a gente tem a oferecer, né, para essas organizações que chegam até nós? A doutora Adriana está aqui no Lumina, que foi uma dos nossos que a gente atendeu no ano passado. Que bateu, temos vários bateu outros. A porta, né? O que você acha que é diferente daquilo que você fazia no comecinho, de modo empírico, e hoje, o que a gente tem oferecido para as organizações? Então, eu acho que são mundos bem diferentes, Michel, né? Você conhece bem também, não de dentro, né? Porque eu sempre trabalhei internamente dentro da captação de recursos em organizações, e todo aquele meu início de trabalho, eu fiquei lá, acho que uns 16 anos trabalhando lá, ele era bastante daquilo que a gente recomenda que os nossos clientes não façam, né? Era aquela coisa da captação feita no achômetro, feita no... O vizinho fez desse jeito, então vamos fazer também, quem sabe dá certo... com muita boa vontade, com grande esforço, sem planejamento nenhum. Então, eu não posso dizer que deu errado, eu acho que deu certo, né? Eu acho que a gente até, de uma certa maneira, fomos focando um pouco em pessoa física, em projetos e tal, mas poderia ter dado muito mais certo, né? Então, o que depois a gente vim construindo, inclusive, acho que desde o momento em que nós trabalhamos juntos na DERDIC, né, eu era contratada e você e Danilo eram consultores, eu aprendi a trabalhar por meio de um planejamento, né, e aí eu tenho convicção, e eu sempre, quando a gente faz reuniões de prospecção de novos clientes, né, que nos batem a nossa porta, como você diz, e nos procuram, eu sempre, uma vez, enfim, eventualmente eu falo, bom, eu sou a prova viva de que o planejamento dá certo, né, de que o trabalho, né, com você, né, na época também Danilo, são trabalhos que funcionam e que agora, para mim, isso é muito claro. Então, é muito diferente você trabalhar de uma maneira, a captação de recursos de uma maneira desarticulada, sem planejamento, na base do achômetro e do, eu conheço não sei quem, vamos bater na porta, é muito diferente. E o resultado, com planejamento, eu sei porque daí eu vivi na DERDIC, que a gente já fez um trabalho lá totalmente implementando um plano estratégico de captação de recursos, e eu sei que aquilo funcionou de uma maneira que eu nunca tinha vivido previamente, né? Então acho que é isso que a gente busca levar para os nossos clientes, né? Essa experiência de planejamento, principalmente isso.
É claro que existem organizações que já estão mais estruturadas e já têm uma condição melhor de absorver e de compreender o trabalho. Tem organizações mais imaturas nesse sentido, né? Muitas vezes elas são muito maduras na questão da atividade fim, mas com uma certa imaturidade na questão da atividade meio, né? Da captação, a comunicação e tudo mais. E acho que o que a gente pretende levar e demonstrar é que faz toda a diferença nos resultados, né? E não só nos resultados, acho que faz toda a diferença na questão do investimento e do esforço que se faz, né? Muitas vezes, trabalhando mais desordenadamente, fora de um plano, você gasta muito mais energia para conseguir a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente oferece para os clientes e procura mostrar, e que é o que funciona. É o que funciona. Legal. Quer dizer, então você está falando, quer dizer, com planejamento é melhor, quer dizer, tem um custo inicial de investimento, mas que depois, no médio e longo prazo, esforço do que sair executando. Mas planejamento, às vezes, pode ficar muito vago para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, alguns já passaram por esse planejamento, Ricardo também entrou, Flávia, nossa parceira, outros amigos estão aqui. Oi para todos então, os amigos. Mas para quem não sabe, o que é planejamento? Às vezes essa palavra pode assustar, essa palavra planejamento. Você precisa de planejamento. Quais são as ferramentas que você acha que são as mais importantes neste andar do planejamento? Acho que você tem razão. Planejamento é uma palavra vaga e é uma palavra bem comprida, né? É um pouco assustadora às vezes. E aí, acho que por isso a gente divide ela em etapas, né? Por isso também a gente divide ela em etapas. E eu acho que essas etapas que a gente tem oferecido e tem implementado, né? Então, eu estou trabalhando como parceira da Criando desde 2016, né? Então, de lá para cá já foram mais de 20 clientes, eu não tenho a conta exata, mas com certeza até os 20 eu cheguei, né? Não sei. Eu, em parceria com você e outros consultores, mais de 20, com certeza. De qualquer forma, eu acho que dividir o planejamento da maneira como nós fazemos, essa estrutura que a gente oferece, ela é fundamental para que o trabalho flua, né? E também para a compreensão daqueles que estão participando do trabalho. Então, nós dividimos ele basicamente em 3 etapas, né? O que a gente chama de planejamento, ele é dividido em 3 etapas. Então, a etapa 1 é o diagnóstico, né? Esse diagnóstico a gente faz aprofundadamente. Então, eu acho que é a etapa do trabalho em que a gente tem mais reuniões com os nossos clientes, certamente, acho que são, né, em torno de 3, 4, 5 reuniões, depende da complexidade do cliente, do caso. Então, a gente se dedica muito nessa etapa 1, que é conhecer profundamente o cliente, né, a organização, em todas as vertentes do seu trabalho. O que a gente sempre leva, porque muitas vezes uma organização que ainda não teve uma consultoria, muitas vezes chega um pouco assustada, pensando, bom, eles vão aqui interferir nas coisas que eu faço, vão dar palpites sobre a minha atividade fim, né, sobre a educação das crianças, ou no caso da Adriana, o trabalho no hospital e tudo. Não, isso a gente não faz, mesmo porque nós não temos nenhuma expertise para fazer. Nós não entendemos suficientemente bem de educação, de saúde, de meio ambiente. Nós conhecemos por meio dos nossos clientes, mas então isso é algo que de início a gente dá também uma certa tranquilizada. Nós vamos olhar, nós precisamos saber o que vocês fazem, sim. Qual é a sua missão, qual é a causa em que você atua, né? Como você atua, como você está estruturado para desenvolver a sua atividade,
mas a gente vai ter um olhar muito focado na questão da captação de recursos e da comunicação, que é uma atividade bastante alinhada, né? A captação são irmãs gêmeas, né? Então, acho que tem essa primeira etapa do trabalho, que é o diagnóstico, um estudo aprofundado, por meio de várias reuniões, muito participativo esse trabalho, a gente colhe, né, todas as informações que a gente precisa, a gente lê, estuda, faz uma série de análises. Chegamos ao final dessa primeira etapa, nós apresentamos ao cliente um documento, que é o estudo de caso, um documento que costuma ter em torno de umas 40 páginas, né? Aí nós fazemos uma reunião de consolidação, em que vamos ver se essa fotografia, né, meu pai chamaria de retrato, a gente sempre brinca isso. O retrato, que é uma palavra um pouco mais antiga, a fotografia atual, né, daquela organização, e também qual é a sua perspectiva de futuro, né, porque o primeiro trabalho a gente faz o diagnóstico de passado, presente, mas também a gente analisa futuro, né, onde é que vocês querem chegar. E é muito comum que a gente chegue para um trabalho e a diretoria, os conselheiros, a equipe, muitas vezes você pergunta, bom, qual é a sua meta de captação? E as pessoas não sabem responder, porque nunca fizeram, nunca participaram, né, nunca se detiveram, muitas vezes. Algumas vezes isso acontece. Então, a gente sai do diagnóstico com uma compreensão aprofundada daquele cliente e também daquilo que ele pretende fazer em termos de futuro, né? Quais são as metas e quais são as metas a se conquistar, né? E aí, partimos para o segundo momento, que é um momento mais de trabalho interno nosso, em que a gente vai desenvolver o segundo trabalho, que é o plano propriamente dito, né? Que é o plano estratégico de mobilização de recursos, que a gente, nosso amigo PMR. E, ao final desse processo, também, aí é um plano totalmente detalhado, em que a gente detalha as fontes, o que é fonte de recurso, o que é estratégia de recurso, de captação, né, tudo isso é muito detalhado. É um guia, né, Michel? É um manual, praticamente, para a organização, para a área de captação. É um manual que a gente sempre recomenda que não fique dentro da gaveta, que ele seja estudado. E ali a gente descreve as estratégias de captação que nós entendemos que são aquelas em que a organização vai ter mais chances de sucesso. A gente sempre parte daquela tabela, né, que você criou aí junto com o Danilo, e tem mais alguém, né? Quem que foi? Que é a tabela de 16 estratégias de captação, né? O Ader ajudou, e agora Danilo Junger dando mais seguinte, ela é colaborativa, né? A gente vai acrescentando mais estratégias e mais táticas. Aliás, o nosso trabalho é sempre assim, né? É claro que tem um certo miolo em que a gente tem já, né, produzido nossos estudos e tudo mais, mas é interessante porque nem eu nem você, a gente não suporta fazer sempre a mesma coisa, né? E cada cliente é um cliente, nos faz pensar em coisas diferentes, então acho que é isso que torna o nosso trabalho bacana, divertido também, que a gente está sempre produzindo conteúdos novos, não ficamos parados, né? Você é uma pessoa extremamente curiosa, que circula muito, diferente de mim, que sou mais centrada, assim, então é um trabalho bem interativo. Enfim, a gente descreve todo esse plano, aí já é um plano, já tem o quê? Umas 80, 90 páginas, né? É um documento que às vezes é um pouco assustador, talvez, para os clientes, enfim. E aí, a partir desse plano, a gente chega, bom, então, das 16 estratégias, a gente entende que de 8 a 10, aquela organização vai ter capacidade e condição de implementar por tudo aquilo que nós estudamos, da equipe que eles têm ou não têm, daquilo que eles fazem, dos recursos que eles já têm, enfim, dos stakeholders que eles possuem, né, e do histórico, enfim, tudo isso.
E nós chegamos aí numa descrição bastante detalhada de 8 a 10 estratégias de captação. Bom, mas isso só seria possível uma implementação de tantas estratégias por organizações bastante avançadas, né? Então, eu lembro a única vez que eu entrei na ACD, na sala de captação, departamento, né, de captação de recursos, era ali pertinho da DERDIC, onde eu trabalhava, e nós fomos visitar. Acho que eu fui com a Cecília Santos, diretora na época, administrativa, e, nossa, a hora que eu vi aquele salão, sala gigantesca, com, sei lá, mais de 50 funcionários, mais de 50 pessoas trabalhando, eu falei, nossa, aí sim, uma organização desse porte tem condição de executar 10 a 15 estratégias de captação de recursos, porque eles têm mini, né, setores e tudo mais, é tudo bastante setorizado, mas, de modo geral, os nossos clientes não têm esse porte, são clientes mais de médio, né, pequeno e médio porte, então a gente tem que ainda fazer uma priorização dessas estratégias, né, de modo que a gente chegue aí a 3, 4, 5, 6 estratégias prioritárias e cheguemos àquelas em que realmente eles devem focar, pelo menos no primeiro, segundo ano de atuação, né? E só finalizando assim o raciocínio, depois a gente pode falar um pouco mais, depois da priorização dessas estratégias, que a gente usa uma ferramenta específica, que é bastante participativa, feita em equipe, com a organização, a gente chega ao último produto, que é uma big planilha, em que a gente tem ali o plano de ação, com todas as atividades descritas e a responsabilidade, quem é que vai se responsabilizar por essa atividade. A gente divide ela em abas, né, e tem todo um cronograma de ação. Então, eu acho que aí os clientes ficam com um trabalho bastante completo, né? Então, o planejamento, ele deixa de ser aquela palavra assustadora e vaga, né? Para ser alguma coisa, a gente chega na minúcia do detalhe da implementação mesmo. O que é que eu tenho que fazer no primeiro mês, no segundo mês e daqui a um ano, né? Então, acho que eu falei mais ou menos, sim, resumidamente, mais ou menos tudo o que a gente faz, né? Muito bom. Eu só, assim, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é a questão dessa planejamento, diagnóstico, plano de ação plano de captação e plano de ação, as 3 etapas grandes, e assisti uma palestra do Diniz, que era do Pão de Açúcar, e ele fala exatamente das 3 coisas, dessas 3 etapas para qualquer empresa, né? E a gente já fazia isso já há bastante tempo. É legal ver que ele também pratica precisa divulgar isso. Esse vídeo, né? É bem legal, né? E no diagnóstico, a gente usa algumas ferramentas bastante que ajudam a gente a fazer o diagnóstico de uma forma mais rápida, que é o SWOT, que é o Matrix, a BCG Matrix, que é o modelo Trevo, do Antônio Luiz de Paula e Silva. Ou seja, são ferramentas que ajudam, como você falou antes, quer dizer, se você sai fazendo, você vai gastar mais tempo. E essas ferramentas de apoio ao planejamento, elas facilitam, né, o dia a dia, encurtam tempos, e encurtando tempos também estão encurtando recursos. E o que você falou, né, a gente sempre agregamos uma causa, a gente trabalhava com 10 causas, né, por causa de um cliente novo, agregamos uma 11ª causa. Na minha aula essa semana que eu dei de incentivos fiscais, tinha uma aluna que falou, mas eu não consigo, a minha causa é muito restrita, não conheço ninguém na minha causa, e eu perguntei, mas qual é a sua causa? Ela falou, famílias. Família não é causa, é público-alvo. E aí, quer dizer, você vê que são pessoas até com alguma experiência em captação, mas que confundem público-alvo com causa, e depois falam que não conseguem captar, porque não entendem. A causa dela, na verdade, a gente chegou, que era assistência social. E quando ela chegou que a causa assistência social, ela falou, seu mundo está cheio de gente captando recursos para assistência social. Não é só, né, porque ela estava achando que a causa era família. Então, a partir de um pequeno probleminha aí no diagnóstico... Oi? Não, tô te ouvindo. Você travou.
Você travou. Muito bem. Então, legal. Aí tudo bem, quer dizer, legal, planejamento, 3 etapas, e a gente depois vai seguir aí, depois daqui a pouco a gente segue, mas eu quero voltar. Aí chega aquela organização pequenininha, né, que tá, nem a organização, é um sonho ainda, um empreendedor social que quer abrir, né, a gente chama de ONG ainda, mas quer abrir uma OSC, quer abrir uma ONG, né? Como que a gente pode orientar ele? Que tipo de atendimento a gente pode dar para alguém que tem uma ideia, 2, 3 pessoas, se é que tem mais 2, 3 pessoas junto, a maioria das vezes ele está até sozinho. Né? E aí, o que nós faz com ele? A gente faz. Eu acho que, assim, até a gente tem uma experiência mais recente, né? É uma organização ali de Vinhedo, né? Uma pessoa... Eu vou contar um caso prático, para não ficar tão, assim, abstrato, né? Ela chegou o ano passado, né? Final do ano passado, justamente com sonho, uma pessoa que é psicanalista, que já fazia inúmeros atendimentos voluntariamente na própria clínica, e que herdou uma casa em Vinhedo, e ela pensou, bom, por que não ampliar esse trabalho? Chamar mais colegas, mais voluntários, que possam fazer um trabalho aí um pouco mais amplo, né? E ela chegou para nós, assim, bastante... ainda maturando a ideia, né? E aí nós contamos, assim, a forma de a gente trabalhar e tudo mais... E aí ela se tornou nossa cliente. E o que nós propusemos a ela, justamente, é claro que não é esse trabalho completo, as 3 etapas, porque ela está ainda, né, muito no início, e já tivemos outros clientes assim também, você teve muito mais do que eu, porque você trabalha há 15 anos, né, Michel, na consultoria, né, e eu só desde 2016. E é um caso, esse caso dessa cliente é muito... de sucesso, né? Ela entendeu muito bem o trabalho. Então, nós propusemos a ela um diagnóstico idêntico a esse que a gente... claro que algumas diferenças, porque ela ainda não tinha organização constituída, mas foi um diagnóstico que, na verdade, também termina por ser um processo de autoconhecimento e de... Bom, veja bem, será que realmente vale a pena você andar por este caminho? É um processo de amadurecimento. Eu acho que, conforme a gente vai fazendo o trabalho do diagnóstico, neste caso específico, de clientes que ainda estão pretendendo criar uma organização, né, uma OSC, é um trabalho que também vai um pouco nessa direção de formatação daquilo que vai ser. Porque muitas vezes a pessoa sonha amplamente, na hora que você traz a realidade de, bom, agora vamos ver os custos, né? Quanto custa isso, quanto custa aquilo, aí ela vê, bom, acho que eu preciso enxugar, né? Um pouco. Então, o que nós propusemos a ela foi justamente um diagnóstico aprofundado, nós fizemos vários encontros aqui em São Paulo, a gente ainda era presencial, e depois a gente passou para uma segunda etapa, que era justamente a construção do estatuto, né? E aí eu acho que você pode até falar um tanto mais do que eu. Teve a Marcele, que é uma outra consultora, advogada, envolvida no trabalho, né? Claro, que nem eu nem Michel somos advogados, então é preciso ter uma expertise técnica. A Marcele se junta ao trabalho e desenvolvemos o estatuto, né? Mas o estatuto, ele é criado já de uma maneira bem diferente do que muitas vezes a gente vê estatutos de alguns clientes, né? Ele já está criado de acordo com o marco regulatório, já está criado dentro das diretrizes legais atuais, já tem um olhar para a captação de recursos que muitas vezes os estatutos não têm. Muitas vezes você chega num cliente, ele está vendendo produtos e isso não está dentro do estatuto dele. Então, é um estatuto que nasce, assim, perfeitinho, né? E foi um trabalho muito bacana, de muito sucesso. Ela está abrindo agora, estamos fechando
ela ficou um tempo aí, por conta de pandemia, precisou ficar afastada, mas nesse meio tempo ela investiu esforços na reforma da casa, a casa está linda, e vai ser inaugurada dentro em breve lá, e o estatuto está saindo do forno, né? Então, é muito bonito ver esse processo, é um processo de nascimento, né? É um processo de criação. Né? Mas no caso, ela tinha recursos para fazer esse investimento, quer dizer, ela não via, né? Ela tem recursos particulares, ela investiu nesse investimento, e investiu na reforma da casa, investiu no investimento do planejamento, do estatuto, tudo com dinheiro do bolso. Mas também muitas vezes chegam para nós, achando que captar é fácil, é só ter uma boa ideia que o dinheiro vai chegar. E a gente tenta explicar, né, que não é bem assim. E alguns conseguem, alguns investidores anjos. Né? Nós estamos agora com um cliente, também do interior de São Paulo, um pouco mais longe, mas que teve um investidor anjo, veio junto com o investidor anjo. Né? O investidor anjo é que percebeu, eles estavam pedindo dinheiro, e esse investidor anjo falou, para de me pedir dinheiro, senão isso é saco sem fundo. Eu vou contratar um planejamento para vocês pararem de me pedir dinheiro. O investidor anjo tem esse caráter também de orientador, de querer que a organização vá, mas que não fique dependendo deste de pensar na estabilidade financeira, né? Pensar, esses investidores, em geral, são pessoas mais de mercado, tudo, e são pessoas que têm uma noção bastante clara do que é sustentabilidade financeira, que não é, né? Ela não é essa fragilidade de estar na dependência de um... Porque, assim, eu acho que o mantra do trabalho de planejamento da captação de recursos acaba sendo um tanto bater na tecla da questão da diversificação, né? Isso a gente bate muito na tecla, diversificação de fontes e de estratégias de captação de recursos, né? Então, esse investidor anjo, ele, muitas vezes, é a pessoa, né, gente de mercado que tem bastante claro que, bom, não posso eu ficar te sustentando a vida toda, você precisa diversificar e ampliar. Então, é um trabalho que dá bastante alegria também, esse de criação, né? Ou criação, às vezes até o comecinho. Agora, vamos lá, terminamos o planejamento, o plano de ação está prontinho, né? E tem lá uma das ações, né? Uma das primeiras ações, que é, vamos dizer, contratar o captador de recursos ou trocar alguém da equipe que não está adequado, vamos dizer, não, até talvez tinha, mas não estava de acordo com aquelas estratégias que nós definimos, né? Um investimento relativamente alto, o tamanho da organização de contratar este profissional, e em muitos lugares, eu queria que você também falasse ainda, além de contratar esse profissional, de ter esse... O que você acha do profissional que metade do tempo está na atividade fim, quer dizer, ele executa, ele está lá na coordenação e também faz a captação de recursos, escreve projetos. Fala um pouco aí desse profissional que você foi durante muitos anos do DI. O nome não interessa, né? É captador de recursos, desenvolvimento institucional, marketing, é isso aí. Fala um pouco disso. Eu acho que assim, vamos falar do que é ideal, né? Ideal, obviamente, é um profissional integralmente dedicado àquela atividade de captação, né? É uma pessoa 40 horas com expertise nisso, né? Então, a gente faz também processos de seleção de captadores de recurso e também de pessoas da área de comunicação, que a gente mais faz, né? Para organizações que nos contratam muitas vezes só para isso, e outras vezes vai no escopo do próprio planejamento, terminou o planejamento, a organização não tem, a gente tem também casos bastante felizes, né? E outros nem tanto, porque pessoas são pessoas e por mais que o processo seletivo seja algo estruturado, né, não é na base do, conheço fulano, alguém me indicou, não, pode vir participar do processo, entra no mesmo pé de igualdade de todos os demais, e se essa pessoa for
muito boa, ela certamente chegará até as entrevistas finais, pelo menos. Então, assim, idealmente uma pessoa que tem expertise e que seja dedicada integralmente àquilo que faz. Não acho que costume dar certo, né? Não costuma dar certo pessoas que estão com o pé na atividade fim e no período complementar faz a captação. Às vezes não tem outro jeito, evidente, né? Às vezes não tem recurso, a organização não conseguiu captar esse primeiro ano de pagamento de alguém, então ter alguém, às vezes, meio período, né? É possível, não é o ideal, né? Não é o ideal. E a gente, assim, nós fazemos um bom processo de seleção, né? É um processo muito detalhado, ele é longo, né? Tem várias etapas, tem a etapa virtual, tem a etapa presencial, tem os exercícios que a gente manda para a pessoa fazer, depois presencialmente os entrevistados vão fazer exercício também, então tem toda uma rotina, assim, que quase que garante que a gente chega num bom profissional, né? Alguns percalços, muitas vezes acontecem, né? E esse é um serviço que pode vir ao final, ou a organização pode fazer sozinha também, é claro, mas ou muitas vezes ela já tem um profissional, mas precisa ampliar a equipe, né? Nosso cliente lá do Rio, acho que o Guilherme talvez esteja por aí também, a gente chega, é uma organização bastante estruturada, tem uma boa área de captação, mas a gente percebe que, bom, um elemento a mais vai fazer uma diferença grande. Né? Às vezes é um assistente que você precisa contratar. Um assistente para fazer as coisas mais miúdas e, né? Então, acho que tem isso. Liberar outro profissional. Oi? Liberar o outro profissional mais esperto para fazer uma captação maior, né? Quer dizer, acaba fazendo tudo porque acha que tem pouco dinheiro, fazendo tudo, mas está gastando errado, né? Um funcionário com um valor menor pode fazer o dia a dia. Isso. Assim, é bom deixar claro também que ao final do processo, sejamos nós ou sejam outros grupos de consultores, né? Eu acho que o ideal é a gente também recomendar, né? Pela experiência que a gente tem da área de captação de recursos, da área de comunicação, a gente fazer recomendações, né? Seja de ampliação, seja de contratação. Bom, e que tipo? Muitas vezes a organização acha que, bom, vou contratar um captador de recursos, mas essa pessoa não existe. Isso é nome genérico também, né? É nome genérico. Bom, quais são as estratégias que você vai implementar na sua organização? Uma coisa é você vender produtos e serviços, outra coisa é você elaborar projetos. A mesma pessoa, ela não tem perfil para fazer as duas coisas, né? Uma pessoa que elabora projetos, em geral, alguém mais, né, mais introspectivo, mais detalhista, e a pessoa que faz vendas é um vendedor, é uma pessoa, né? Então, tem isso também, acho que desde a descrição do perfil desse profissional, né, é uma coisa que a gente pode colaborar também, né? Então, você chegou no ponto que eu queria, quer dizer, é difícil, quero um captador. Não, eu quero um canal para relacionamento com pessoas físicas. Quero um profissional com relacionamento com pessoas jurídicas, valores grandes. Quero um profissional de projeto, quero um profissional mais de vendas. Eu acho que isso tudo a gente ajuda também a definir qual é o perfil. Lógico que existem os generalistas, mas o generalista é meio pato, né? Ele anda mal, ele voa mal, não faz boa comunicação. Né? Às vezes também. Às vezes não dá para contratar 3 profissionais, você vai contratar um generalista, que faz um pouquinho de cada coisa. Lógico, cada organização tem a sua questão. E o Ricardo nos coloca uma pergunta, Lourdinha, que é como que a gente remunera esse profissional hoje em dia, né? O que a gente tem sugerido? Ele pergunta se a remuneração é success fee, mais um fixo. O que a gente tem recomendado aí para os nossos clientes, até uma faixa de valor, se é que a gente pode dizer isso?
Olha, nós sempre recomendamos que o profissional seja contratado, né? E que, de preferência, seja contratado de acordo com a CLT. Essa é a nossa recomendação básica, né? Acho que aí, Michel, você pode falar melhor do que eu nessa questão do success fee e a questão do PJ. Eu acho que você fala isso com mais propriedade, até. Né? A BCE... A recomendação nossa, a recomendação é que esse coordenador desse departamento, ou se ele for sozinho, ele é o segundo salário da organização. Quer dizer, é a segunda pessoa de importância na organização. Imagina numa empresa, você tem o CEO e você tem o cara do departamento, o diretor comercial. É mais ou menos isso, o diretor geral e o segundo homem, ou segunda mulher, e temos mais mulheres nessa área do que homens no Brasil. Essa segunda posição é a segunda posição de salário da organização, de tão estratégica e importante que ela tem. Tá? 10%, 20% abaixo do diretor-geral, coordenador-geral, o nome que a gente queira dar. A gente não recomenda o success fee, a não ser por um período pequeno de tempo. Não é a recomendação. No mundo todo, a gente está ligado às organizações mundiais que agregam captadores, e a gente tem um código de ética, está lá no site da PCR. Lógico que a gente pode ter prêmios por captação, por atingir metas, mas a gente acha que isso é fruto o prêmio tem que ser de toda a organização. Vamos dizer, para o captador bater numa porta de uma empresa e conseguir a captação, todo mundo, tem muitas pessoas que participaram do processo que também tem que ser remuneradas. Desde a telefonista que ligou, que atendeu, que atende telefone, de quem cuida do site, de quem prepara o material de comunicação, de quem cuida da atividade fim, porque a gente vai mostrar resultados, porque esse investidor vai doar recursos para a nossa causa porque está vendo resultados. Então a gente entende que a gente gosta de ter metas e remuneração por metas, mas no nosso entender, o melhor para a organização é quando ganha a organização como um todo. Pessoal, temos que captar esse ano 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se a gente atingir a meta, todo mundo vai ganhar um salário a mais. Acho lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Não é muito usual. Não é. Tem uma questão também, Ricardo, que é o seguinte, tudo depende se você tem você tem recurso para contratar uma pessoa júnior, você tem que pensar em salários para uma pessoa júnior, né? Então, esse segundo salário da organização que o Michel se referiu é uma pessoa, né, de pleno para sênior, né? Uma pessoa sênior. Então, existem, como em qualquer atividade profissional, existe uma carreira, né? Então, eu acho que você valor, eu acho que hoje um captador pleno possivelmente deve estar ganhando, depende do tamanho da organização, da complexidade do que ele vai fazer, etc. Mas eu acho que em torno de 5 a 7 mil reais, né? Mais ou menos. Mas você tocou num ponto importante, Ludinha, que pode ser uma opção, né? Colocar uma pessoa mais júnior ou pleno e continuar com a consultoria ou assessoria por um ano, acompanhando essa implementação das estratégias, né? Fala um pouco como que você vê esse serviço de acompanhamento, reuniões semanais, quinzenais, mensais, e tendo alguém um pouquinho não tão pleno, é uma boa solução. Essa é uma ideia que a gente, às vezes, vê organizações implementando, e quando nos contratam para fazer isso, costuma ser bem gostoso, né? Porque aí a gente partir para a prática da captação, né? Junto, né? Orientando, discutindo. Então, nós fazemos, de modo geral, a gente faz um processo que ele vai sendo diminuído ao longo do tempo. Então, a gente começa com, digamos, reuniões semanais, né, com o responsável pela captação, com a equipe, com a diretoria, aí vai variando,
e depois ele pode passar para quinzenal, e depois mensal, e aí é o que a gente sempre fala para os clientes, o nosso objetivo enquanto assessores, né, nesse momento a gente estaria trabalhando na assessoria, a implementação do plano estratégico, não é a gente se perpetuar, né, por mais que esse seja o nosso trabalho, a gente vive dele, mas a ideia, se a gente se perpetuar num lugar, é porque o trabalho não está sendo bem executado. Então, a ideia é a gente fazer isso, nós recomendamos de modo geral 1 ano, muitas vezes duram 6 meses, 7, 8 meses, né, tem uma organização, e a gente vai ficando amigo das pessoas, então isso é muito gostoso, né, conforme a gente faz a assessoria, são reuniões até às vezes mais informais, né, e a gente já vai conhecendo um pouco das pessoas, tem uma coisa mais pessoal, e são sempre muito gostosas. Tem um cliente que nós terminamos aí a assessoria, ficamos 7 meses com eles, fizemos todo o trabalho, né, começo, meio e fim, foi um trabalho muito legal, muito bem compreendido pela organização. Depois fizemos uma assessoria que durou aí 7 meses, fizemos o processo de seleção da captadora de recursos, a organização nunca teve um captador profissional, fizemos o processo, uma pessoa excelente, né, pessoa admirável, e trabalhamos junto com ela e com a outra companheira de trabalho da área de projetos, juntos, deixamos a organização, elas estão caminhando sozinhas, e agora, mais recentemente, aliás, ontem, né, vocês podem fazer a revisão do projeto Vanet, que vocês deram ideia, e nós fomos atrás, estamos fazendo tudo. Está aí o projeto para revisar. Está muito bom, o projeto está muito bem escrito, o orçamento muito bem feito, elas são muito boas. Ótimo. Então, é um trabalho que a gente faz também e que tem sido muito prazeroso, né? Muito prazeroso. E algo que acho que nós não falamos, que é um trabalho que a gente também faz bastante corriqueiramente, que é a assessoria para o desenvolvimento do material de comunicação, né? Então, isso a gente faz também, que também é um trabalho de apoio, né? De apoio, nós não somos designers, não somos conteudistas, nada disso, mas a gente tem uma boa experiência em materiais de comunicação com foco em captação. Então, a gente tem aí um serviço que também é muito gostoso de ser realizado, né? Eu gosto bastante. Bastante coisa, né, Michel? Já estamos chegando aí no finalzinho do nosso papo, passa muito rápido, as pessoas não percebem que já passou 50 minutos. E eu só queria acrescentar, acho que tem também outras possibilidades nessa implementação, que às vezes é contratar serviço. Não tenho como pagar um funcionário para ficar fixo. Então, alguns serviços podem ser contratados pontualmente, uma elaboração de um projeto, com ou sem incentivo, ou 2 ou 3, faz um pacote, em vez de ter alguém lá dentro, e alguém vai aplicando para os editais, mesmo fazer visitas, fazer 10, 15 visitas para grandes doadores, para conseguir um dinheiro inicial. Então, existem também, né, alguns trabalhos pontuais que podem, né, que a gente fazer, a gente recomendar que seja contratado esse serviço para dar esse start para aquelas organizações que não têm de fazer o melhor modelo, que é, por exemplo, o que a gente falou agora desse cliente nosso que contratou, fez o processo de seleção. Existem outros modelos, acho que eu queria dizer que não são modelos únicos, né? Então, tem outros modelos que podem ser, mas a gente tem que pensar que lá na frente a organização tem que ser independente, né, de fazer tudo pelas próprias pernas. O trabalho ele é muito particularizado, né? Desde a proposta até a execução é um trabalho muito singular para cada cliente, para cada proposta que nós vamos fazer, não é a mesma proposta. E eu acho que uma coisa que é bacana, acho relevante também mencionar, é a questão das parcerias, né, Michel? Então, a Criando tem os seus consultores que estão ali mais ou menos mais cotidianamente, mas tem as parcerias. Então,
Olha, tem a expertise da Flávia, na pessoa física, né? Tem o Thiago, pessoa jurídica, tem a Marcele no jurídico, né? O Simar, enfim, então, acho que isso também é uma coisa bacana, né? Ó, tem uma pergunta boa aqui, da Helena. A Helena pergunta, como fazer, se já está a estratégia definida, já tem captador, como que a consultoria pode ajudar? Você sabe o que você poderia... Que sumiu aqui. Quando você chega numa organização, já está tudo, digamos, pronto, né? A estratégia já está definida. Acho que a gente primeiro faz uma certa revisão, né? Eu acho que tem uma revisão para saber por que vocês escolheram essa, tentar entender por que a organização escolheu essa estratégia, né? Primeira coisa. Mas vamos dizer que a estratégia está correta, que é isso. Então, definir metas e o plano de ação. Legal. A estratégia é visitar empresas. Ótimo. O que precisa para visitar empresas? A, B, C, D, E, F, G, junto com este profissional de captação. Quer dizer, se ele é um profissional de captação e não preparou esse plano de ação, ou não sabe fazer um plano de ação, tudo que precisa para dar certo, a gente pode ajudar. Primeira coisa, definir a meta. Não existe estratégia definida sem meta. Meta e prazo. Quero captar 500 mil em 3 meses, 1 milhão em um ano, fazer 30 visitas por mês, fazer 2 captações por mês, tudo metas numéricas, né? E depois, plano de ação detalhado. O material de comunicação está correto, as contrapartidas estão corretas. Então, se a estratégia for, né, empresas, se a estratégia for, tem outra ação para buscar recursos com pessoa física. Como que vai ser? É telemarketing? É face-to-face na rua? É na internet? Então, cada estratégia com cada ferramenta tem o seu plano de ação, que eu acho que aí a gente pode, né, ajudar detalhando o plano de ação e acompanhando se esse plano de ação está sendo implementado. Lurdinha, 5 minutos finais, palavras finais suas. O que você deixa aí como recado para os que querem mudar de vida, querem dar um up na vida, querem captar mais, querem planejar, querem captar mais? Eu acho que, assim, a mensagem principal talvez seja planejamento é um investimento que traz um retorno, não posso dizer certo, porque depois você tem que implementar de uma maneira correta também, mas investir em planejamento não é jogar dinheiro, é investir, né? Investir, eu acho que isso, para mim, é o que é mais importante, assim, do trabalho, né? E eu acho assim, nós dois somos super disponíveis, né, para conversar. A gente, óbvio que trabalhamos, é um trabalho profissional, mas nós procuramos sempre colaborar também de outras maneiras, né, de maneiras mais voluntárias. Então, né, esses dias, semana passada, eu acho, Michel, um ex-cliente nosso, e Michel chamou-os para uma reunião, porque ele teve uma ideia, ele pensou, era alguma coisa, acho que de eventos, e falou, poxa, eu vou me reunir, vamos ver se eles querem conversar com a gente. E ficou, né, um bom tempo. Eu faço a mesma coisa, né, tem uma pessoa que eu tenho dado aí uma assessoria mensal, tudo também como voluntária. Então, eu acho que a gente tem também essa abertura, né? Afinal, a gente trabalha no terceiro setor. E também tem um prazer nisso, né? De ajudar. Acho que é isso, Michel. Eu acho que, assim, o que eu tenho a dizer talvez seja agradecer a você, agora, assim, mais publicamente, né? Tudo que eu aprendi lá atrás, 2008, 2009, 2010, e lá vai, foi, assim, fundamental para a minha carreira. E depois, nesse outro segundo momento de carreira profissional, em que
graças à sua confiança, né, e falar, não, vai dar certo, venha ser consultora, né, mude do lado da mesa, mude a sua cadeira para o lado de cá, né, então, acho que isso, para mim, foi demais. E eu acho que a gente tem um trabalho muito sintonizado, eu e você, os clientes percebem muito isso, né? Eles sabem que nós nos complementamos muito, o que eu não sei, você sabe, o que nós não sabemos, nós dizemos que não sabemos, nós vamos buscar ajudar, então a gente tem também, assim, valores muito parecidos, nós somos muito transparentes, né? E a gente se diverte muito junto também, né? Acho que tem esse lado que a gente também dá risada junto e passamos sufocos junto, enfim, então tem uma interação muito legal, assim, eu acho que devo muito a você e fica aí meu agradecimento. Eu que te agradeço, mas a gente se divertia mais quando a gente ia lá para Piracicaba e estava no barzinho para tomar aqui. Era uma delícia. Às 6 horas da tarde. A doutora Adriana está aqui agradecendo. Doutora Adriana, a senhora ajudou muito, adorava ir para Piracicaba. E lá os almoços, e lá na faculdade, e a doutora Adriana está dando aqui um depoimento muito Não, a gente já sabia, vamos para Piracicaba, a gente já reservava o restaurante em frente, que a gente adorava aquele restaurante, e já era um prazer. E Itapira também foi uma delícia, as nossas viagens para Itapira, ano passado também, super gostoso, clientes ótimos também. Isso aí. Então, a gente se diverte online, mas a gente gosta mais presencial também, né? Não tenho dúvida. Logo, a doutora Adriana está convidando. Passando a Covid, quando tiver a vacina, doutora, eu estou na frente, né? Estou no grupo de risco, eu vou ser o primeiro a tomar a vacina, a senhora também, porque é médica. Eu também. Eu também. Aí, tomada a vacina, nós vamos para Piracicaba. Isso aí. E resposta aqui, só antiga aqui para... Assim, gente, né, quanto custa a consultoria? Gente, nós somos consultores. Como a gente cobra, vamos dizer, para uma consultoria de X horas por mês, a gente vai cobrar por hora, a gente faz um pacote. Mas a hora de um consultor está aí entre 300, 500 reais a hora. É mais barata do que a hora de um médico, é mais barata do que uma hora de advogado. E o nosso preço, né, principalmente, a gente tem essa experiência de terceiro setor, é um preço de acordo com o que as organizações podem pagar. E já estamos chegando nas 7 horas. Eu que agradeço, Lurdinha, por todo o tempo, pela dedicaação. Isso está me dando. Quero te passar mais coisas, quero que você faça mais, que aí eu posso fazer outras coisas. Eu preciso escrever, terminar o segundo livro, o terceiro, tem outros. Mas não vamos abandonar, porque realmente é prazeroso. É muito gostoso poder chegar na organização, entender o que ela faz e poder orientá-la para ela conseguir mais recursos. Semana que vem, quem temos semana que vem? Semana que vem, Fernanda Alphaville. Fernanda, o Ricardo está aqui nos ouvindo. Fernanda, cliente da Fundação Alphaville, vai ter um case, quer dizer, a gente tem trazido experts, mas vai ser o primeiro, a gente tem aí depois alguns cases que a gente está trazendo, sim, de organizações, né, que passaram por esse processo que a Lurdinha explicou hoje, como a gente faz, e a gente está trazendo depois de 1, 2, 3 anos, como foi esse processo dentro da organização, o que a organização conseguiu implementar, o que ela não conseguiu e por quê, que coisas novas a organização tem feito. Eu acho que vai ser uma boa conversa, uma boa experiência com a Fernanda. E Ricardo também vai estar com a gente. Simpática. Ricardo e Fernanda. É muito simpática. Saudades. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Tchau. Então, tchau, Michel. Até.